Vamos lá! Hoje eu quero falar com você sobre glúteos. Como é que você dá um up no glúteo? Eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje os melhores exercícios e as melhores técnicas para você turbinar realmente os glúteos, para você dar um up no bumbum. E lembrando que o objetivo aqui dessa transmissão de hoje é fazer um aquecimento com você para o nosso projeto 3090. Durante o nosso projeto 3090, lá eu vou te mostrar detalhadamente no passo a passo o que você precisa fazer para tonificar, emagrecer e definir a partir de 30 dias. O que eu percebo, né, com essas técnicas que eu vou te passar, é que as pessoas que eu ensinei, que eu passei toda essa metodologia, o passo a passo, elas conseguiram tonificar, emagrecer e definir de 30 a 90 dias. Isso vai depender um pouco de cada perfil, se você é uma pessoa já ativa, se você não é ativo ainda, mas o que eu garanto para você é que a sua transformação acontece de 30 a 90 dias e esse aulão vai acontecer nos próximos dias, então fica ligado com isso. E olha, todo esse processo que eu vou te passar aqui, esse passo a passo, todas as técnicas que você vai aprender hoje, poder aplicar no seu treino hoje ainda, é um processo que já ajudou e já transformou diferentes tipos de pessoas. Dá uma olhadinha, por exemplo, no caso da Flávia, uma pessoa que chegou na menopausa já e conseguiu melhorar muito o glúteo. Ela passou dos 50 anos, aplicou essas técnicas que eu vou te ensinar aqui e conseguiu essa evolução. Tem o caso, por exemplo, da Kátia. Ela queria reduzir aquela gordura acumuladinha no glúteo ali e também hipertrofiar, ganhar massa muscular. E a Kátia conseguiu fazer isso com esse processo que eu vou te ensinar agora. E ó, esse processo serve para você perder e ganhar ao mesmo tempo. Se você pegar, por exemplo, a Vitória perdeu muita gordura e depois começou a ganhar massa muscular e olha a mudança que ela conseguiu fazer durante o processo. Foi incrível a evolução da Vitória. É esse tipo de resultado que eu vou te ensinar a conseguir aqui. E olha, além dessas 3 mulheres que eu acabei de te mostrar, existem centenas de outras mulheres que eu já ajudei a tonificar e definir os glúteos. Dá uma olhadinha nessas fotos que você está vendo agora. São pessoas que tinham dificuldade em ganhar. Sabe aquela pessoa que é magra de ruim, não consegue ganhar glúteo? Tem pessoas assim nessa foto. Pessoas que precisavam perder glúteo, conseguiram perder. Ah, quero levantar, eliminar celulite. Tem pessoas que conseguiram fazer isso. Até porque todo esse treinamento que eu vou te passar aqui, ele vai te ajudar a melhorar a circulação sanguínea, que é um dos pontos que contribuem para a melhora da celulite. Então fica comigo aqui até o final, que a gente vai começar a aprender isso agora. Mas então vamos falar sobre glúteos, tá? Eu só quero já dar um spoiler para você entender o que você vai aprender hoje, aqui, agora. Por exemplo, quais são os principais músculos que compõem o bumbum? E quais exercícios você precisa fazer para estimular esses músculos? Não sei se você sabe, mas os glúteos, eles são divididos em 3 partes. E a gente vai falar hoje sobre essas partes e como que você faz para estimular cada parte do glúteo para deixar o bumbum bem harmônico, redondinho, durinho. A gente vai falar também sobre um processo de ganho, de hipertrofia, para você que quer ganhar, aumentar os glúteos. Cara, eu tenho dificuldade de aumentar os glúteos. A gente vai falar sobre isso, sobre o que você precisa fazer para aumentar. E pode ser que você já tenha um glúteo até grande e isso te incomode. Acontece muito, né? Em algumas mulheres que têm um perfil corporal onde se acumula muita gordura no quadril. Tem mulheres que ficam assim, poxa, mas eu já tenho um glúteo grande. Meu ponto não é ganhar, o meu ponto é deixar o bumbum mais durinho, mais em pezinho, redondinho, sem deixar ele caído, flácido, aquele glúteo que fica com aspecto cheio de celulite. A gente vai falar sobre isso também. Bom, primeiro passo então é eu apontar para você e passar uma lista completa dos melhores exercícios para glúteo e também algumas técnicas aqui para você aplicar no seu treinamento. Agora, uma coisa importante que eu preciso falar aqui para você, toda essa lista que eu vou passar aqui de exercícios para glúteo são todas as possibilidades de glúteo, de treinar glúteo. Ou seja, tudo que tiver fora dessa lista é invencionice. Você vai seguir exatamente essa lista que eu vou te passar agora, começando pelo melhor exercício de glúteo, ou seja, o exercício que mais ativa o bumbum. Bom, eu não sei se você sabe, já prepara aí. Primeiro exercício, o exercício que mais ativa a musculatura do glúteo é o exercício chamado afundo. É esse aqui que você está vendo na tela agora. E eu sei que esse exercício, ele é horrível de fazer. Talvez você tenha até dificuldade de fazer esse exercício e talvez você pode estar pensando agora, mas meu, eu nem gosto muito de fazer esse exercício, ou eu tenho algum tipo de problema no joelho na hora de fazer esse exercício, eu acho que isso vai forçar um pouco o meu joelho, não sei se eu posso fazer. Primeiro ponto que eu preciso te falar, de toda essa lista que eu vou te passar, você não precisa necessariamente fazer todos os exercícios, você pode fazer alguns deles, não precisa fazer todos. Agora, um outro ponto importante que eu preciso te falar
falar, existe o jeito certo de fazer esse exercício. E talvez você não goste, ou talvez você tenha medo de se machucar, porque provavelmente você sempre fez esse exercício da maneira errada. Então fica comigo que isso vai fechar no final. Lembrando que o afundo, você tem diversas possibilidades de fazer o mesmo exercício para ter a mesma ativação muscular. Vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que treina na academia, você pode fazer esse exercício usando uma barra livre, como você está vendo aí agora. Barra livre, ou seja, um peso livre, uma barra nas costas. Você também pode fazer o afundo utilizando uma barra fixa, que é aquele aparelho que chama Smith na academia. Dá para fazer o afundo também na barra Smith. Além da barra livre e da barra fixa, você também pode optar em fazer esse mesmo exercício utilizando halteres. Você pode segurar os halteres na mão e fazer esse exercício com halteres. Além disso, para você que, por exemplo, treina em casa, você pode utilizar elásticos para dar a tração que o peso daria na academia. Ou seja, você vai fazer o mesmo exercício que você faria na academia, porém em casa, inclusive utilizando a mesma carga. E para isso, o melhor acessório é você utilizar um elástico de treinamento. Ou então comprar um par de halteres ou uma barra que seja para fazer em casa. E claro, existem algumas variações do afundo, como por exemplo a passada, que é um afundo onde você faz de maneira alternada e caminhando. Existe também o agachamento búlgaro, que é aquele que você coloca o pé em cima do banco e a perna no chão e faz o movimento. Mas entenda, tudo isso que eu estou citando trata-se de um mesmo exercício. Então são só variações de um mesmo exercício e todas essas variações são válidas para você construir um glúteo bacana. E a partir de agora eu quero mostrar para você qual é o segundo exercício e talvez você até já suspeite qual é, né? Nada mais é do que o agachamento. O agachamento é um dos exercícios que mais estimula a musculatura do glúteo. E aí você pode se perguntar assim, mas Caio, será mesmo? Porque eu faço um outro exercício que parece que eu sinto mais o glúteo do que o afundo e do que o agachamento. Será que quando eu faço agachamento, quando eu faço afundo, parece que eu não sinto tanto o glúteo? Olha, isso acontece, tá? Por quê? São exercícios que trabalham não somente o glúteo, mas uma série de outras musculaturas que compõem os membros inferiores, por exemplo. Por esse motivo, por trabalhar não somente o glúteo, mas também outras musculaturas, você não sente o glúteo de maneira tão localizada no momento do treino. Mas saiba, o seu glúteo é muito ativado com esses exercícios. Inclusive, muitos estudos são feitos através de eletromiografia. Mostra aí para mim um aparelhinho de eletromiografia. Eletromiografia é um aparelhinho onde tem diversos eletrodos que os pesquisadores já fizeram alguns testes conectando esses eletrodos no bumbum de uma pessoa, né? Então você vai lá, conecta os eletrodos no bumbum de uma pessoa e pede para essa pessoa executar lá uma série de exercícios, né? Afundo, agachamento, variações de exercício de glúteo. E qual que é a conclusão, né, no final desses estudos que utilizam eletrodos? Que o afundo e o agachamento são exercícios que ativam, que estimulam, que fazem com que os glúteos realmente trabalhem muito durante o movimento. Então você pode até não sentir tanto durante ali no momento, mas saiba, ativa e muito. Tanto é que quando você faz um afundo bem feito, pelo menos quando eu faço um afundo bem feito, caramba, no outro dia eu fico com muita dor no glúteo, 2 dias depois, porque é sinal que aquela musculatura foi realmente muito estimulada. Afundo e agachamento são os dois principais, e lembrando, o agachamento, assim como o afundo, você tem diversas variações, né? Coloca aí para mim algumas variações do agachamento. Assim como eu citei lá no afundo, o agachamento você pode fazer de diferentes maneiras, tanto na academia quanto em casa. E olha, começamos só com os dois primeiros, os dois principais. Ainda tem uma lista de mais 6 exercícios. Ao todo, eu vou te passar agora 8 exercícios para você que são fundamentais para você construir o glúteo que você quer. E ó, antes de eu falar para você qual é o terceiro melhor exercício para glúteo, eu queria falar com você que talvez está assistindo, homem, e de repente está assim, pô, mas você tá falando só pra mulher, né? Tem muita mulher que tá assistindo aqui, tá adorando, tá querendo, mas tem homem que fica assim, cara, mas será? Meu negócio não é ganhar glúteo, eu nem gosto de treinar perna. São exercícios pra mulheres, ó, saiba, cara, pra você construir braços mais fortes, você precisa, pasme, construir glúteos mais fortes. Pra você perder a barriga, você precisa construir glúteos mais fortes. Pra você que joga uma peladinha no final de semana, um futebolzinho, saiba, o principal músculo que garante com
com que você tenha mais estabilidade do quadril e com isso poupe, por exemplo, o seu joelho, são os glúteos. Então glúteo não é só uma questão de estética, é uma questão de performance também. Então saiba, você que é homem, para você não ficar igual o Johnny Bravo, sabe? Aquela perninha fina lá, aquele tronco gigante, aquela perninha parece um palito, você vai ter que treinar glúteo também, cara. Óbvio que você que é mulher, você pode priorizar mais. O homem talvez não precise priorizar tanto, mas precisa estar no escopo do treinamento, tá legal? Inclusive, ó, mulherada, comenta aí pra mim, tá? Faz um comentário aí pra mim, mulherada, que eu quero saber. Quem aí de vocês gosta de um homem com uma bundinha durinha? Comenta aí. Comenta só pra esses homens entenderem que, olha só, além de melhorar estética, além de prevenir contra lesões, além de melhorar a performance, ainda vai ficar uma coisa muito mais bonita, atraente pra mulherada. Então comenta aí, mulherada, vocês gostam do homem com a perninha fina, com o bumbumzinho caído, ou um bumbumzinho duro com a perninha torneada? Comenta aí pra mim. Terceiro melhor exercício, tá? Terceiro melhor exercício é uma variação do agachamento que você só vai afastar mais as pernas. É o agachamento sumô. E olha, o sumô você também pode fazer de diferentes maneiras. Barra livre, barra Smith, pode utilizar elásticos de treinamento, pode fazer uma variação do sumô que é um levantamento sumô, ao invés de fazer um agachamento sumô, um levantamento, ou seja, ao invés de colocar o peso nas costas, você retirar o peso do chão, mas tudo isso são variações do exercício sumô, que consiste em você simplesmente afastar um pouco mais as pernas, você vai ter uma ativação muscular um pouquinho diferente do agachamento, mas muito similar, mas é um excelente exercício e variação para se treinar glúteos. O quarto melhor exercício para glúteo é o leg press, que é aquele aparelho que geralmente você encontra nas academias, que às vezes tem algumas variações, né? Existe basicamente 3 tipos de leg press. Aquele leg press que você empurra, né? Vou colocar aí na tela agora, o leg press horizontal, que você empurra na linha horizontal. Existe o leg press 45 graus, que você fica um pouquinho deitado, um pouco inclinado, e existem em algumas academias também o leg press 90 graus, aquele leg press que fica lá em cima, você deita e joga a perna pro alto. Mas trata-se de um mesmo padrão de movimento. E o leg press, não sei se você sabe disso, é uma curiosidade, o padrão do movimento do leg press, eu queria até colocar uma comparação aqui, ó. Coloca uma pessoa fazendo o leg press e uma pessoa fazendo um agachamento. Não sei se você sabe, mas o leg press é uma máquina que foi construída para você fazer o mesmo padrão de movimento do agachamento. Óbvio que o agachamento é melhor, até porque eu coloquei ele para cima lá na lista, ele é o segundo melhor. Ele é melhor por quê? Porque pelo fato dele ser livre, ele vai fazer com que você trabalhe mais a sua estrutura de core. Então não só o glúteo, mas para você que quer diminuir cintura, definir abdômen, fazer agachamento vai estimular um pouco mais isso do que o próprio leg press, que é um aparelho que você vai ficar estabilizado e empurrar só com as pernas. Mas também te fala de glúteo, de parte inferior do corpo, o agachamento e o leg press trabalham as mesmas musculaturas. A vantagem do leg press em relação ao agachamento é que você pode exigir um pouco mais de carga. Você não vai precisar se preocupar tanto em equilibrar, você vai poder treinar um pouco mais intenso até a falha real, porque no agachamento tem que, né, ir até quase a falha ali, porque muitas vezes você não pode ir até a falha máxima, porque tem que ter alguém ajudando e às vezes você pode cair. Enfim, é um pouco mais complexo fazer o agachamento do que o leg press. Mas saiba, leg press é uma excelente opção. E para você que treina em casa, ai Caio, mas eu consigo fazer um leg press em casa? Como é que eu faço? Se você simplesmente replicar o movimento do agachamento, você vai estar estimulando a mesma musculatura, tá? Então assim, leg press é só uma variação. Então, quarto melhor exercício, leg press. Vamos agora pro quinto melhor exercício. E agora eu preciso dar um spoiler para você. Eu vou falar para você qual é esse quinto melhor, mas saiba, os 3 últimos são exercícios que a gente chama de exercícios mais isolados, que são exercícios que quando você fizer, só de você aplicar, você vai sentir mais o glúteo no momento do exercício. Então segura que os 3 últimos são exercícios complementares, exercícios coringas. Mas o quinto exercício que não pode faltar são os levantamentos e variações. Levantamento terra, stiff, ou seja, quando você retira um peso do chão, né, seja na posição um pouco mais agachada ou com a perna mais estendida, porque tem variações, né? Levantamento terra, stiff, são exercícios bem similares. Eu diria que são exercícios primos. É leve a diferença de ativação muscular entre eles. Mas o grande ponto é, esse padrão de movimento, esses exercícios, eles não podem faltar no seu treinamento, porque eles vão contribuir muito para o fortalecimento de glúteo e não somente glúteo, mas também posterior
posterior da coxa, mas também estrutura de estabilizadores de coluna. Eu não sei se você sabe, mas é o seguinte, para você construir o glúteo do jeitinho que você quer, sabe aquele glúteo bonito, aquele glúteo que realmente você vê em pezinho, levantadinho? Aquele glúteo é um sinal de não somente um treino que isola, que trabalha só o glúteo, mas também um treino que trabalhe posterior, que trabalhe um pouco de lombar, que trabalhe um pouquinho de coxa, ou seja, não adianta só o glúteo, você precisa fazer exercícios que trabalham mais de uma musculatura ao mesmo tempo. E o levantamento terra, o agachamento, o afundo são exercícios que cumprem esse papel. Por isso a importância de você aplicar esses 5 principais que eu mencionei. Ó, vamos recapitular rapidinho? Afundo, agachamento, sumô, leg press e levantamentos. Aqui são os 5 principais exercícios compostos. Exercícios que trabalham de forma bem ampla o glúteo e outras regiões que complementam a estética, a beleza do glúteo e também a sua saúde articular. Agora, vem a cereja do bolo. E por que é a cereja do bolo? Porque são exercícios que eu digo que são complementares. Esses exercícios que eu vou citar aqui agora são exercícios para você que quer dar um up no glúteo. Caio, eu quero dar um up no glúteo. Eu sinto que eu faço alguns exercícios que você citou aí já, para mim não é muita novidade, mas eu sinto que eu precisaria dar um up e eu não sei como fazer isso. Esses que eu vou te falar agora vão dar esse up. Até porque, lembra que eu te falei no comecinho dessa transmissão que o glúteo ele é dividido em 3 regiões? Vamos colocar aí na tela aí, ó, as 3 regiões. O glúteo, basicamente, ele é dividido em glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. Os exercícios que eu citei para você, os primeiros 5 exercícios que eu citei para vocês, eles vão trabalhar majoritariamente glúteo máximo. Então quer dizer então que o glúteo ele é dividido em 3 partes e esses 5 que você acabou de citar, ele vai trabalhar só uma delas, que é o glúteo máximo? Nada disso. Eles vão trabalhar essas 3 regiões, porém de maneira majoritária eles vão priorizar um pouco mais a parte do glúteo máximo, que é essa que você está vendo aí na foto agora. Como que a gente faz então para, digamos, priorizar e equilibrar um pouco esse trabalho, para não ficar muito no glúteo máximo e esse glúteo mínimo e o glúteo médio serem esquecidos, digamos assim? Como é que a gente faz para equilibrar esse processo? Aí é que tá, você vai usar esses 3 exercícios complementares que eu vou te explicar agora. Então, o 6º exercício que eu vou te passar aqui é um exercício complementar isolado que você vai aplicar, que é o exercício de elevação pélvica. É esse que você está vendo aí na foto agora. E dá para fazer também de diferentes maneiras. Você pode fazer numa máquina. Existem algumas academias, não são todas, mas em algumas academias você encontra uma máquina específica para fazer elevação pélvica. Agora, Caio, na minha academia não tem essa máquina. Como é que eu poderia fazer esse exercício? Você poderia fazer usando uma barra livre ou então até um halter, um par de halter, uma anilha no colo e um banco. Simples assim. Mas e para mim, Caio, que treino em casa? Simples também. Você pode usar simplesmente uma cama, um sofá, uma cadeira como apoio e colocar algum objeto pesado em cima. Pode ser um saco de arroz, uma mochila com alguma carga dentro, pode ser o elástico de treinamento, você pode colocar o elástico, como você está vendo aí na tela agora. Então assim, trata-se de um mesmo padrão de movimento que não importa onde você faça. Uma coisa que eu costumo falar é que o nosso corpo, ele não sabe aonde a gente está, né? Pensa, você está lá fazendo exercício, né? Um padrão de movimento, está fazendo um padrão de movimento e estimulando uma região do corpo. Seu corpo não sabe, o músculo não sabe. Ele está usando o peso que vem da máquina da academia. Ele está usando o peso que vem do elástico. Ele está treinando em casa. Não, seu corpo não sabe. Ele só entende que tem uma carga ali, uma resistência ali. É por isso que não importa o local que você treine e até mesmo o aparelho que você use, desde que você use uma técnica, um padrão de movimento assertivo, que eu vou explicar para você aqui ainda hoje, e também uma intensidade nesse treinamento. Ou seja, tem que ter uma carga ali que te gera esforço, né? Treinar só com o peso do corpo é muito limitado. Então até já fica esse spoiler aí para você, tá? Eu quero construir glúteo, mas eu treino só com o peso do corpo. Saiba, você pode até melhorar um pouquinho o glúteo, mas você não vai conseguir evoluir e deixar o glúteo do jeito que você quer se você não tiver sobrecarga. Tudo bem? Vamos agora para o 7º e penúltimo melhor exercício e possibilidade. Não é nem melhor, né? São possibilidades. Lembra que eu te falei que além dessas 8 possibilidades que eu vou te passar aqui, qualquer outra coisa é invencionista. São as únicas possibilidades. Mas a 7ª possibilidade e melhor exercício para o glúteo é a extensão de quadril. O que é extensão de quadril? É quando você joga a perna para trás. E aí você pode fazer isso, por exemplo, de diferentes maneiras. Por exemplo, glúteo na máquina. Você faz uma força, né? Tipo um coice, né? Um cavalo. Pensa num cavalo aí agora. Cavalo, pá!
chicoteando, um coice, né? É esse padrão de movimento. Quando você joga a perna para trás, você ativa o glúteo de maneira mais isolada. E lembrando, você pode fazer no glúteo na máquina, que grande parte das academias tem um glúteo na máquina. Se não tiver jeito de fazer na máquina, você pode fazer glúteo na polia, como você está vendo aí agora. Se não quiser fazer na polia também, dá para fazer glúteo com elásticos, com mini bands. Puxa, dá super para fazer isso. Com super bands, dá para fazer também com caneleira, apesar de eu achar que a caneleira, dentre todas essas opções, é a pior delas. Provavelmente você vai encontrar uma outra opção que não a caneleira. A caneleira é o último caso. Eu não tenho nada, mas tem uma caneleira aqui. Tudo bem, dá para fazer na caneleira, mas por conta de uma questão de biomecânica, de carga, é uma análise um pouco mais técnica, mas saiba, a caneleira ela vai ser um pouco menos eficiente do que as outras opções que eu mencionei aqui para você. E olha, pegando esse gancho, né? Pô, jogar a perna para trás então ativa glúteo. Agora, sabia que também jogar a perna para o lado, ou seja, abrir, o movimento de abrir as pernas, é um trabalho específico para glúteo e vai atuar principalmente na região de glúteo médio, é o que dá estabilidade, estrutura para quadril. E ó, uma curiosidade, para quem tem problema no joelho, seja um desgaste patelar, seja alguma síndrome, seja uma dorzinha, alguma lesão que envolva joelho, que envolva quadril, que envolva tornozelo, saiba, fortalecer essa região de glúteo médio é fundamental, porque vai dar mais estabilidade para o seu quadril. É como, se a gente fosse fazer uma analogia, é como se você blindasse a sua articulação do joelho. Então, quando você tem uma estrutura de glúteo médio forte, que realmente dá uma estabilidade maior para o seu joelho, você poupa o impacto que o seu joelho sofre numa caminhada, numa corrida, num salto. Então, tem muita gente que fala assim, pô, eu não treino porque eu tenho problema no joelho. Mas o problema é justamente a solução. Você deveria treinar para fortalecer e com isso conseguir conviver melhor com esse seu problema no joelho até curar esse problema. O exercício ele é preventivo e ele também tira dores desde que você faça da maneira correta. E a abdução de quadril também é um exercício que tem diferentes possibilidades. Se você vai numa academia, você pode fazer naquela cadeira de abrir, né? Tem a cadeira de fechar, que geralmente trabalha adutor, parte mais interna, tem a cadeira de abrir, que trabalha essa parte mais externa de glúteo médio. Então assim, cadeira abdutora é uma possibilidade de você fazer. Você pode fazer também a abdução na polia, como você está vendo aí agora. Você também pode fazer esse trabalho de abdução com mini band, ok? Mini band, dá para fazer com mini band e até com super band. Então assim, caneleira dá para fazer? Mais uma vez, caneleira eu não gosto tanto, biomecanicamente não fica legal, mas se for fazer com caneleira, você tem duas opções. Fazer em pé ou fazer deitado, né? De lateral. Igual você tá vendo aí agora. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Poxa, já fiz a lista aí, não sei se você anotou, né? Quais são os 8 melhores e as únicas possibilidades para se trabalhar glúteo. Qualquer coisa fora disso é invenção. Se você tiver esses 8 exercícios no seu treinamento, eu garanto para você que você vai ter tudo que você precisa para construir um glúteo realmente bonito. Porém, existe um detalhe extremamente importante, que eu considero o detalhe mais importante. Uma coisa é você ter a lista de exercícios. Isso você nem precisaria de mim. Eu poderia ter colocado no Google, né? Quais são os melhores exercícios para glúteo e iam aparecer várias dessas opções, talvez não explicando com tanto detalhe como eu expliquei, mas você encontraria isso no Google e poderia simplesmente ir para academia ou começar a treinar em casa. Só que existem 3 detalhes que precisam ser aplicados com essa lista de exercício, porque senão ter a lista de exercícios não vai funcionar em nada. E o primeiro detalhe é a técnica. É o jeito certo de fazer cada um desses exercícios. E eu vou explicar para você um pouco sobre isso. O segundo detalhe é você desenvolver o que eu chamo de mobilidade, flexibilidade. Mobilidade é basicamente você deixar as suas articulações mais moles, maleáveis, de uma forma que você consiga executar, recrutar mais fibras musculares, deixar o músculo mais preparado para receber carga, para fazer exercício. Porque se você tiver o corpo engessado, sabe aquele corpo travado? Geralmente quem tem dor na coluna, se você tem dor na coluna, dor no joelho, geralmente porque o corpo também, além de fraco, ele é pouco móvel, ele é pouco flexível. Isso contribui negativamente para sua postura, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui na foto. Dá uma olhadinha nessa foto. Ó, uma dessas pessoas tá com falta de mobilidade, que a gente chama de retroversão pélvica. É aquele bumbum escondido. Essa pessoa, por mais que ela treine, ela pode pegar lá os 8 exercícios, treinar muito
que ela não vai conseguir desenvolver, porque ela tá com pouca mobilidade, ela não tá com o quadril alinhado. Se você pega uma outra pessoa que não tem problema de mobilidade, que ela tá com isso ajustado, ela aparenta ter um glúteo mais em pezinho, mais durinho. Então percebe? Mobilidade, quando a pessoa tem retroversão, ela parece aqueles cachorrinhos que fazem xixi, sabe? Que dá aquela agachadinha no bumbumzinho para fazer xixi, fica com o bumbum escondido. Por mais que ele esteja forte, ele não tá aparente. Agora, quando você melhora essa mobilidade, esse bumbum, ele levanta. Então, mobilidade é fundamental. Então, é um ponto que eu vou abordar com você aqui. Terceiro ponto, ó, falei de técnica, falei de mobilidade. E terceiro ponto é o que eu chamo de periodização, que basicamente é a organização do seu treinamento. Muita coisa na vida tem uma premissa assim: quanto mais, melhor, não é? Você pensa assim, pô, quanto mais amor, melhor. Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais viajar, melhor. Quanto mais tudo, quanto mais melhor. Mas saiba, para exercício essa premissa não é válida. Exercício tem uma dose, é igual remédio. Se você pecar pelo excesso, nossa, agora eu sei quais são os 8 exercícios, os melhores. Vou aplicar, vou treinar todo dia esses 8. Vou ser disciplinado, todo dia às 8, fazer os melhores. Não vai funcionar. Pelo contrário, pode prejudicar o seu resultado e você pode até desenvolver uma lesão pelo excesso de treinamento. O momento em que a sua musculatura mais se desenvolve é no momento de descanso. E isso precisa estar bem orquestrado, bem dividido, bem trabalhado no seu treinamento. Também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Ó, técnica, mobilidade e periodização utilizando esses melhores exercícios. Vamos lá, técnica do principal, né? Ó, afundo, por exemplo. A gente pode pegar aqui o afundo e o agachamento. Vamos começar pelo afundo. Coloque em tela para mim, por exemplo, qual é a diferença de se fazer um afundo errado e um afundo certo. A gente tem essa comparação para te mostrar aqui. Basicamente, o afundo errado, o que acontece? Você avança o joelho na hora de fazer, o seu bumbum desce para baixo em linha reta, a sua coluna fica retificada. Ou seja, você faz o exercício forçando o joelho e o glúteo não ativa tanto. Ele simplesmente fica descendo sem ativar muito e a sua coluna lombar é sobrecarregada. Agora, quando você faz um afundo da maneira correta, você inclina levemente a coluna para frente, sobe um pouco na diagonal, seu joelho fica estabilizado e dessa maneira, o que acontece? Qual que é a mágica que acontece? Você não força em nada o joelho, não força em nada a coluna e coloca toda a energia no glúteo. Percebe na comparação? No primeiro exemplo, eu desço em linha reta. Bumbum tá escondido. Parece que ele nem tá ativo, ele não tá vivo. No segundo exemplo, da maneira correta, o bumbum tá ativo, ele tá vivo, ele realmente tá mostrando o trabalho. E basicamente, essa diferença na técnica faz total diferença no seu resultado. É como se na primeira opção errada, você estivesse trabalhando ali 30% da capacidade do glúteo. Já na segunda opção, você está trabalhando 100% da capacidade. Aí eu te pergunto, você prefere treinar da maneira errada ou da maneira certa? E existem detalhes para todos os exercícios. Se você pegar, por exemplo, o agachamento, que eu falei para você que é o segundo melhor exercício, também tem técnica. A coluna tem que estar alinhada durante a descida e não curvada. Olha só essa comparação. O joelho também fica mais estabilizado. O movimento, ele tem que começar pela bundada para trás. O quadril tem que ir para trás. Se o quadril não for para trás e você começar o movimento pelo joelho, você erra. Se o seu calcanhar não estiver bem fixo e pesando o chão, você erra. Se o seu joelho, por algum motivo, vier para dentro, você erra. Inclusive aqui uma curiosidade. É muito comum as mulheres, durante o agachamento, terem dificuldade de manter o joelho alinhado para fora. Geralmente o joelho dá uma falseada, ele vem para dentro. É porque tem muitas mulheres, por conta de uma estrutura de quadril, né? Geralmente, a mulher, em relação ao homem, ela tem um quadril mais largo. Isso é normal por conta da anatomia feminina. Por conta da mulher, em algum momento, né, passar por um período de gestação. Esse quadril mais largo da mulher é por conta da criança sair, né? Facilitar a saída do nenê, caso ela venha a engravidar. E o grande ponto é, quadril largo gera o que, geralmente? O que a gente chama de valgismo, que é o joelho para dentro. Então, mulheres, por exemplo, elas são muito mais propensas a desenvolver problemas no joelho por conta dessa estrutura de quadril. Mas como resolver isso? Primeiro, acertando a técnica do exercício, é por isso que eu tô te falando aqui. Segundo, fortalecendo glúteo médio, trabalhando mobilidade, trabalhando alongamento e equilibrando tudo isso junto dentro de um treinamento individualizado.
Olha só, eu vou citar para você aqui mais alguns erros comuns que eu vejo nas academias todos os dias, que se esses erros fossem evitados, as pessoas teriam muito mais resultado. O que elas teriam de resultado em um ano, elas conseguiriam em um mês, 2 meses, 3 meses, aplicando essas técnicas. Por exemplo, elevação pélvica. Muitas pessoas nas academias colocam muito peso, bate o bumbum lá no chão, eleva, força muito a lombar, sendo que para você ativar o glúteo da maneira certa na elevação pélvica, a sua descida tem que ser limitada, assim como você está vendo aí na foto agora. O calcanhar bem pesado, o joelho estabilizado, o joelho não mexe e, detalhe, o seu movimento ele é um pouco mais curto. Durante a subida do bumbum, o seu joelho abre um pouquinho. Então assim, são técnicas, são detalhinhos que se você aplica no seu treinamento, primeiro, você vai conseguir ativar mais glúteo pegando menos peso. Olha que notícia boa. Se você fizer o exercício do jeito certo, você vai precisar pegar menos peso e você vai ativar e ganhar muito mais glúteo do que colocar muito peso e fazer da maneira errada. Se você pega, por exemplo, abdução de quadril, foi um que eu mencionei, ou até extensão de quadril. Muitas pessoas balançam o quadril, forçam a lombar, tudo isso porque não sabem estabilizar, fazer o chamado brace abdominal, que é o que eu vou te ensinar um pouco mais pra frente, que é a maneira certa de você contrair o abdômen durante os exercícios. Agora eu quero falar um pouco com você sobre a flexibilidade. Flexibilidade, lembra que eu falei que tem uma tríade, tem um tripé para você construir glúteo? Primeiro deles, técnica. Segundo deles, mobilidade, flexibilidade. Terceiro deles, periodização. E eu quero te falar o seguinte ainda, no final, ainda vou colocar uma dica bônus em relação à alimentação, que muita gente comete erro. Mas vamos lá, mobilidade, flexibilidade, o que bicho de 7 cabeças é essa? Eu tenho que ficar alongando, Caio, é alongar antes do treino, é alongar depois do treino, é alongar no meio do treino. Como é que funciona isso? Quanto tempo que eu fico alongando? Primeiro, você pode utilizar exercícios simples, como você está vendo aí na tela agora, de mobilidade. Para você fazer um bom afundo, para você fazer um bom agachamento, para você fazer um bom leg press, para você fazer toda aquela lista de melhores exercícios para glúteo, você precisa estar com o corpo, com as articulações bem móveis. E para isso, você precisa soltar duas partes fundamentais do seu corpo, que é tornozelo e quadril. Se você melhorar a mobilidade de tornozelo e quadril, você vai conseguir fazer os movimentos de uma maneira muito mais assertiva. Olha, vou te dar um exemplo, ó. Peguei uma peça aqui de músculo, tá? Quando você tem uma mobilidade melhor, você consegue recrutar mais fibras musculares durante um movimento. Por quê? Você melhora a amplitude, tamanho do movimento. Quando você tem o corpo mais travado, mais engessado, não trabalha bem mobilidade de tornozelo, de quadril, você vai fazer lá os exercícios, aí você vai lá, faz os melhores exercícios, mas por conta da amplitude, do erro técnico, por conta dessa trava corporal, digamos que você trabalha menos fibras musculares. Então, se a gente pegar aqui um pedacinho do seu glúteo, ó, peguei um pedacinho do glúteo, o que acontece? Pouca mobilidade é como se você trabalhasse ali 30%, 40% dessas fibras musculares que compõem o glúteo naquele exercício. Agora, você faz uma mobilidade legal, você melhora a sua mobilidade, você consegue melhorar a amplitude, melhorar a técnica, é como que se você conseguisse recrutar mais fibras. É isso que dá o aspecto do bumbum durinho, do bumbum inchado, daquele bumbum em pezinho que você quer ter, entende? Então assim, mobilidade é fundamental, sem falar que você pode usar como aquecimento só durante 5 minutinhos antes de treinar. Sabe aquela história de chegar na academia, o instrutor mandar você subir numa esteira, ficar lá aquecendo 10, 20, 30 minutos. Você vai pra esteira, vai pro elíptico, aí fica lá, perde um tempão, né? Não faz mal, mas faz você perder tempo, porque não traz nenhum benefício. Você fica lá um tempão na esteira, no elíptico, lá aquecendo, depois vai pra musculação. Não tem sentido. O ideal é que você faça um aquecimento utilizando técnicas de mobilidade, porque isso vai preparar muito melhor suas articulações e a sua musculatura para receber a carga, para receber o treinamento. Então é basicamente assim, a gente tem um líquidozinho, né, um líquido mesmo, entre as nossas articulações, que é chamado de líquido sinovial. Esse líquido sinovial é como se fosse uma graxa, um lubrificante interno que o nosso corpo tem. E quando você faz um trabalho de mobilidade, faz um exercício específico, né, ou seja, ao invés de aquecer na esteira, faz lá uma série de agachamentos só com o peso do corpo ou com pouca carga antes de colocar a carga, é como se você liberasse essa graxa, esse lubrificante nas articulações. Então o seu corpo ele fica mais
preparado para receber a carga. E com isso você consegue ter mais desempenho durante o treinamento. Sem falar que aquela preguicinha, sabe aquele corpo ruim? Quando você vai começar, nossa, tem que começar a agachar agora. Dá uma preguiça, dá um corpo ruim, você agacha, parece que tá meio travado, tá doendo. Quando você faz uma mobilidade bem feita como aquecimento, quando você começa a treinar, você começa a 1000 já. Você começa com uma capacidade de carga maior, você começa com uma energia maior e também você se previne de possíveis lesões articulares por conta de encurtamentos e falta de mobilidade. É como se você diminuísse muito o risco de lesão, praticamente anulasse o risco de lesão se você tem mobilidade e boa técnica. Então, recapitulando aqui, falamos sobre técnica, mobilidade e agora eu quero falar com você sobre periodização, que é a organização do seu treinamento. Lembra que eu te falei que se você treina glúteo todos os dias, de nada vai adiantar? Funciona mais ou menos assim. Para cada estímulo bem dado, ou seja, você foi na academia ou você começou a treinar em casa e você foi lá e fez um treinão de glúteo. Foi lá, treinou com carga, com técnica, com mobilidade, fez tudo que o script manda, os melhores exercícios e tudo. Deu aquela intensidade. O que acontece? É como se você gerasse pequenos machucadinhos na sua musculatura. E a sua musculatura necessita de mais ou menos umas 48 horas, 2 dias, para se recuperar e para fazer essa musculatura se desenvolver. Ó, eu peguei a peça aqui mais uma vez para te mostrar. Lembra lá do nosso pedacinho de glúteo? Vou lá, faço glúteo, faço glúteo, faço glúteo, faço glúteo. É como se gerasse pequenas rupturas musculares, pequenos machucadinhos na musculatura. A musculatura fica meio danificada, digamos assim. E aí o que acontece? Essa musculatura, para se recompor, ela vai precisar de um tempo, como eu disse, de 2 dias e principalmente de um bom descanso noturno. Sabe o sono, né? Muita gente fala assim, é importante dormir de 7 a 9 horas por dia, por N fatores, hormonais e tudo. Exatamente. É durante o sono que você vai liberar uma série de hormônios, por exemplo, o GH, que vai ajudar a você desenvolver melhor essa musculatura e você vai lidar com essa inflamação. Durante o sono, o seu corpo ele vai reparar essa musculatura, ele vai desinflamar essa musculatura que você inflamou durante o treinamento. É uma inflamação natural e boa. Além disso, a descarga hormonal que você vai ter, ela vai ser totalmente benéfica, não só para desenvolver a sua musculatura, mas também para melhorar a qualidade do seu metabolismo, mas também para melhorar até o seu humor, saiba, até o seu humor. Agora, o que acontece se você não der esse descanso? Você foi lá na academia, fez o treinamento e aí você simplesmente ignorou o que eu tô falando. O Caio falou lá, mas eu vou treinar um dia após o outro, vou treinar glúteo todos os dias mesmo para tentar, treinar bastante para correr atrás do prejuízo. O que vai acontecer? Você não vai dar tempo dessa musculatura se recuperar e aí vai acontecer um efeito reverso, que é o que a gente chama de catabolismo. O catabolismo, ao contrário do anabolismo, que é o ganho, de massa muscular, o catabolismo é quando você perde massa muscular. E aí eu sei que pode passar na sua cabeça assim, mas eu queria mesmo era perder, Eu tenho aquele bumbum grande, quero perder. Só que saiba, o que dá volume pro seu glúteo não é a musculatura, é a gordura que tá lá. Se você tem um bumbum grande e é incomodada com isso, não é porque você tem um bumbum forte, é porque o bumbum tá gordo. E o que acontece? Se você for lá e catabolizar, você já tem um bumbum que tá gordinho, que tá grande por excesso de gordura e não por excesso de músculo, e você ainda perde músculo. O que vai acontecer? Seu metabolismo vai ser cada vez mais prejudicado e você vai ter cada vez mais dificuldade de perder essa gordura que está acumulada lá. Então assim, independente se você quer aumentar o glúteo, aumentar a massa muscular, ganhar glúteo ou diminuir esse glúteo, você precisa focar na hipertrofia muscular, precisa treinar glúteo com intensidade e precisa se atentar com essa periodização. Não é o excesso de treino que vai te trazer o resultado. Quero te dar um exemplo agora da Vitória, do bumbum da Vitória. Olha só, são 3 comparações em diferentes momentos que ela registrou essas fotos. A primeira comparação é logo no início do treinamento, depois a segunda comparação ali depois de alguns meses de treinamento e a terceira comparação é a mais recente que ela enviou para mim. Ela é uma aluna do meu programa do Personal Online e repara como o bumbum da Vitória tá muito mais durinho e em pezinho, muito mais bonito, tonificado, definido, magro. Só que, pasme, para ela conseguir esse resultado, ela precisou aumentar a massa muscular. Percebe? Antes ela tinha um bumbum maior, só que era maior por quê? Porque tinha muita gordura. Agora, em termos de volume, o bumbum é até menor, porém ele é mais tonificado, ele tem um aspecto mais definido, esteticamente fica muito mais bonito. E isso somente foi possível porque ela aumentou a massa muscular e reduziu a gordura corporal dela. E eu ainda vou falar para você de um outro ponto aqui que faz total diferença nesse processo
processo que é a alimentação. Então segura aí que eu vou te falar como é que é a alimentação para quem quer construir um glúteo legal, para você que quer ganhar e para você que quer perder. Mas para fechar esse papo de periodização, sabe qual é um ponto importantíssimo que você precisa se atentar? Primeiro, você não precisa fazer todos os 8 exercícios durante todo o treinamento. Então, o Caio mostrou lá 8 possibilidades de exercícios. Então, eu vou fazer os 8 exercícios. Não. A periodização é justamente uma maneira de equilibrar, de colocar para você o necessário naquele dia de treino. Talvez seja necessário você fazer apenas 4 daqueles 8 que eu te mostrei. E os outros 4 você vai fazer em um outro momento, em um outro dia ou então em um outro mês. O grande ponto é que ao longo do treinamento é legal que você gire em torno desses 8 exercícios. Mas os 8 não precisam ser feitos de uma vez só. Nem devem, porque senão seu treino fica muito prolongado e acaba gerando uma desmotivação, é um excesso desnecessário. Lembra que eu falei que tem uma dose ideal? Então, é igual remédio. Se tomar uma dose além do ideal, você não constrói o glúteo que você quer. Tem uma dose certa e necessária. E seguindo essa linha de raciocínio, o que acontece? Você não deve e nem precisa fazer o mesmo treinamento sempre. Se você é uma pessoa que sempre faz a mesma listinha, na mesma ordem, e se você sempre usa o mesmo peso, sempre faz a mesma quantidade de séries, repetições, é sempre os mesmos exercícios, sempre 3 de 10, 3 de 2, 3, é sempre a mesma coisa. Se você faz sempre o mesmo treinamento, o que vai acontecer? Sua musculatura ela não vai se desenvolver. Por quê? O músculo, ele precisa ser desafiado. É basicamente isso. Se você sempre faz a mesma coisa, é como se os músculos, imagina só que a gente tem vários músculos no corpo. É como se um músculo comentasse com o outro, ligasse pro outro, falasse assim, e aí, como é que estão as coisas? Aí um músculo fala pro outro, fala, olha, por aqui tá tranquilo, viu? Faz tempo que essa pessoa aqui tá fazendo a mesma coisa, mesmo peso, mesmo número de repetições, eu tô dando conta do recado, tá tranquilo. Aí o outro fala, por aqui tá de boa também. Então, vamos ficar assim, né? A gente não precisa mais contratar músculos, tá tudo certo, então vamos continuar do mesmo jeito. Agora, quando você estimula o corpo de maneiras diferentes, adiciona carga, adiciona séries, diminui o intervalo de recuperação, quando você mexe na estrutura do treino, é como se a sua musculatura fosse desafiada com algo novo, algo diferente, um estímulo novo. Você sai do platô. Aí é como se um músculo ligasse pro outro e falava, e aí, como é que estão as coisas? Aí ele fala, porra, esse mês aqui foi complicado. Essa pessoa aqui trocou, caramba, tá pegando mais peso? Meu Deus, precisa ligar lá no fornecedor de músculo, pedir mais músculo pra ajudar a gente, porque se continuar assim, eu acho que eu não vou dar conta. Nossa, aí o outro, nossa, por aqui também, viu? Fazia 3 de 10, agora tá 3 de 15 aqui, aumentou peso, tá? Nossa, diminuiu o intervalo de descanso, caramba, no último treino eu quase não dei conta, vamos ligar lá. Então é assim que funciona a logística interna e fisiológica do nosso corpo. Eu já vou entrar num tópico aqui, que é o último tópico aqui da nossa transmissão de hoje, que é a alimentação. Mas antes eu preciso te falar o seguinte, você deve estar com alguma dúvida agora, mais ou menos nessa linha. Tá, Caio, entendi quais são os melhores exercícios, entendi que tem técnica para cada um deles, você até citou algumas aqui, já vou começar a me atentar. Entendi que tem que ter mobilidade e tal, usar isso como aquecimento de preferência. Entendi também que tem que ter periodização. Mas aqui, é melhor fazer 3 séries, 4 séries? É melhor fazer 15 repetições ou 8 repetições? Mais peso ou menos peso? Será que é melhor, Caio, eu dar um intervalo entre uma série e outra de 2 minutos ou 30 segundos? Você pode estar perguntando isso agora. E o que eu acabei de explicar para você dessa variação responde essa pergunta, que é basicamente o seguinte: não existe um padrão que vai te evoluir. Só. É 3 de 10 com intervalo de 1 minuto. Não. O que te evolui é justamente a bagunça dos padrões. É uma bagunça organizada, lógico. Um profissional que sabe bagunçar, mexer nisso de maneira organizada para dar estímulos diferentes. Então, assim, de tempos em tempos, o que eu faço com as minhas alunas, por exemplo, é que a cada mês eu faço uma bagunça diferente. Eu troco a metodologia. Às vezes são 3 séries, às vezes são 2, às vezes são 4. Às vezes eu passo durante o treinamento 4 exercícios por treino. Às vezes são 6, às vezes são 9. Por vezes, eu peço para elas pegarem mais peso, fazer uma série de 6, 8 repetições. Por vezes, eu peço para fazer 15, 20 repetições e usar menos peso. Por vezes, eu peço para fazer o intervalo entre as séries de 2, 3 minutos. E outras vezes, eu peço para fazer de 30 segundos, 45 segundos. Então, percebe que não tem um padrão? O que dá resultado é justamente a troca de padrão. Enfia isso na cabeça que esse é o ouro da coisa. E eu vou explicar isso no detalhe durante
o nosso projeto 3090, tá? Eu vou mostrar isso no detalhe para você durante o nosso projeto 3090. Como é que você faz isso? Como é que eu posso te ajudar a fazer isso? Você vai saber durante o nosso projeto 3090 que vai acontecer nos próximos dias. E eu quero te falar agora sobre a parte da alimentação. Vamos avaliar aqui alguns glúteos de pessoas que perderam gordura e algumas que ganharam. Por exemplo, ó, esses glúteos que você tá vendo aí na tela agora são de pessoas que diminuíram o glúteo. São pessoas que tinham um bumbum mais caído, um pouco mais esparramado, digamos assim, bumbum mais flácido. Esse bumbum diminuiu e levantou. Agora dá uma olhadinha nesses outros bumbuns aqui. Você percebe que parece que eles aumentaram, né? Eles ficaram mais em pezinho. São pessoas que ganharam glúteo mesmo, ganharam bastante massa muscular ali, focaram totalmente no ganho. E você deve estar se perguntando, mas nossa, realmente eu preciso diminuir, eu preciso ganhar, eu preciso levantar. O que muda em relação ao treinamento? Para eu que quero levantar, para eu que quero diminuir, para eu que quero aumentar o glúteo. O que vai mudar é o aporte calórico. O que isso quer dizer? Quantidade de comida, de caloria que você ingere comparado com a quantidade de comida, caloria que você gasta ao longo do dia. É basicamente assim, o quanto de caloria que você está comendo e o quanto de caloria que você está gastando. Se essa conta for o seguinte, ó, vamos supor, cenário 1, tá? Você tá comendo bastante caloria e você tá gastando mais do que você tá comendo. Tá gastando mais caloria do que você tá comendo ao longo do final de cada dia, né? Cada dia, semana, mês. Você vai entrar num processo de emagrecimento, de perda de gordura. E aí você vai diminuir o seu glúteo, porque o que dá volume, lembra que eu te expliquei? É a gordura e não o músculo. Suponhamos que você seja uma pessoa que precisa ganhar. Você vai precisar consumir mais calorias, comer mais calorias do que você gasta. Então, basicamente é o seguinte, no final de cada dia, semana, mês, o seu aporte calórico tem que ser maior do que aquilo que você gasta. Você vai ter que comer mais calorias do que gasta. É só assim que você entra num processo de hipertrofia, ganho de massa muscular. Óbvio que não é qualquer caloria, não é comer chocolate, McDonald's, é comer comida de verdade. É assim que você entra num processo de ganho, de hipertrofia. É por isso que primeiro ponto, musculação. Lembra que eu falei? Melhores exercícios, periodização, mobilidade, técnica. Musculação precisa ser feito para você que quer emagrecer, perder gordura e para você que quer ganhar massa muscular. E o que vai determinar se você vai perder ou ganhar é justamente esse balanço calórico. Então é isso que tem que ser mudado na alimentação de quem quer perder, na alimentação de quem quer ganhar. Porém, o treinamento de musculação, ele deve ser feito para ambos os casos. Olha, eu sei que pode parecer muita informação e na real é a informação que eu tô tentando te abrir os olhos para você entender exatamente o que você precisa fazer para construir o glúteo que você quer. Mas saiba, você não precisa saber isso nos mínimos detalhes, mas quem prescreve, quem orienta você no treinamento precisa saber. E é por isso que eu vou te ajudar de forma mais detalhada nos próximos dias durante o nosso projeto 3090. Então, lá nesse projeto 3090, eu vou te ensinar realmente no detalhe como é que você tonifica, emagrece e define, já vendo resultados no espelho a partir de 30 dias. Então você não pode perder, porque lá eu vou te mostrar realmente detalhadamente no passo a passo, tá legal? Agora eu preciso pedir para você uma coisa muito simples. A única coisa, na verdade, que eu te peço em troca é você dar um like aqui e deixar o seu comentário. Eu quero que você comente o que você achou dessa aula. Comenta aqui para mim o que você achou, no que eu te ajudei até então. E olha que a gente tá só começando, hein? Ainda tem a semana inteira pela frente, ainda tem o nosso projeto 3090, mas por enquanto, a aula de hoje sobre glúteo, o que você aprendeu? O que você vai começar a aplicar já no seu treinamento? Comenta aqui para mim que eu quero saber e eu te vejo na próxima aula.